Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as conferências municipais do direito da criança e do adolescente. Todo mundo sabe que de tempos em tempos acontecem as conferências e no vídeo de hoje eu fiz aqui uma listinha de algumas coisas para eu passar para vocês, para a gente conversar e como sempre, né, eu vou deixar aberto depois para que vocês mandem as suas dúvidas. Então primeiro eu vou contextualizar um pouquinho, vou trazer novidades com algumas coisas que mudaram, né, de uns tempos para cá, orientações e informações e também algumas dicas do que fazer para que a conferência seja bem organizada. Vamos lá. Quando a gente fala de conferência dos direitos da criança e do adolescente ou qualquer outra conferência, né, municipal, nós estamos falando de um evento que acontece para discutir sobre políticas públicas. Então tem a sociedade civil e tem o governo, né? Acontece esse evento para que as pessoas conversem sobre como está a política pública, nesse caso para a criança e para o adolescente. E também para propor algumas melhorias, né? Para que acabem alguns problemas e também para que a gente consiga achar soluções para eles, certo? Então, cada ano tem um tema diferente. O tema desse ano ele foi embasado, entre outras coisas, não sei se vocês sabem que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele faz 30 anos o ano que vem, né? E desde então, desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente começou, a gente luta sempre, né? Existe uma luta e uma caminhada para a defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente. Só que ainda assim, apesar de existir uma legislação, a gente não consegue efetivar todas as políticas de forma integral. Então, o tema da conferência desse ano e do ano que vem para a Conferência Nacional vem lutar por isso, vem trazer e traçar estratégias de que forma a gente pode pensar juntos, né? Porque é um movimento nacional, eu já vou explicar isso para vocês. De que forma que a gente pode pensar juntos para que de fato aquilo que está na lei a gente consiga estruturar em ações, estratégias, tanto financeiro como no dia a dia mesmo, na prática, atendendo as nossas crianças e adolescentes. Outra coisa também importante lembrar, que para quem não conhece ou nunca participou, a conferência, né, como eu falei, ela é um movimento nacional. Então, como que funciona? Primeiro, os municípios se reúnem e fazem as suas conferências municipais. Discutem ali situações do âmbito municipal e regional e definem propostas que serão levadas para os seus estados, no nosso caso, Santa Catarina. Então, vai ter um período aí que todos os municípios vão se reunir, vão levar propostas e essas propostas vão para o estado. Depois tem a segunda etapa, que são as conferências estaduais. E aí, obviamente, de um âmbito um pouquinho maior, o Estado e as pessoas que estão representando os municípios vão fazer propostas para levar para a Conferência Nacional e aí sim definir uma cartilha, uma lista de ações que o país inteiro, né, esteve reunido para discutir, estudou e pensou, inclusive, principalmente, com a participação dos nossos protagonistas, que são as nossas crianças e adolescentes, certo? Outra coisa que mudou um pouquinho aí, eu vou trazer essa alteração para vocês, é que antes acontecia sempre tudo no mesmo ano. Então no mesmo ano tinham as conferências municipais, estaduais e nacionais. Agora mudou um pouquinho esse movimento. Então de janeiro, o prazo agora é de janeiro a novembro, acontecem as conferências, a preparação para as conferências, né? A gente chama de pré-conferências ou conferências livres. Então, são reuniões que acontecem para anteceder a organização da Conferência Municipal, período de janeiro a novembro de 2018. Depois, agora em maio, por isso que eu estou gravando esse vídeo agora em maio, abre-se então o período para que vocês estejam articulando e fazendo acontecer a Conferência Municipal, de maio a novembro de 2018. Então, a pré-conferência ali, que a gente chama, elas não são obrigatórias, né? Alguns municípios, por serem maiores ou por estarem divididos em regiões grandes, né? Eles gostam de se reunir também de acordo com as suas regiões. Então,
O ano que vem, já fizemos todas as pré-conferências, todas as conferências municipais. O ano que vem, 2019, o prazo vai ser para as conferências estaduais de janeiro a julho. E depois, como já está marcada, a Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente vai acontecer em outubro de 2019, tá? Então a ideia é ir desde já estudando, verificando a melhor forma de fazer, melhor local, melhor organização, prazo, enfim, para que o seu município consiga de fato colocar no papel propostas, né, ideias que vão mudar a realidade daquilo que nós estamos precisando, tanto financeiramente, como eu já falei ali, em ações. Que ações a gente precisa melhorar nessa integração da política, tá? Falando agora da parte mais burocrática, né? A resolução 202 e depois foi alterada para 207, 202 de 2017 e 207 agora de 2018 do CONANDA, foram as resoluções, né, que convocaram essa conferência. Gente, um detalhe muito importante é que a Conferência Nacional é a 11ª conferência. Só que às vezes tem municípios que não fizeram as suas conferências acompanhando desde a primeira. Então só fiquem ligados aí, porque às vezes a gente divulga, né, como 11ª Conferência Nacional e na verdade no seu município ainda não é a 11ª. Tem municípios que estão na 8ª, 9ª, 10ª, tudo bem, não tem problema. Só traz aí, resgata um pouquinho que conferências que foram feitas nos municípios de vocês, para que você dê a sequência da numeração para a sua conferência, tá certo? O tema desse ano, então, é proteção integral, diversidade e enfrentamento das violências. Como eu falei, a ideia é pensar numa política pública para os direitos da criança e do adolescente de uma forma integral. E quando a gente entra em diversidade, entram vários temas e principalmente nessa parte de ser muito específico. O Brasil é um país muito grande e as políticas, quando pensadas de cima para baixo, elas acabam tendo algumas debilidades. Por isso a ideia das conferências, para a gente pensar a política de baixo para cima. O que no dia a dia lá no seu município tem de necessidade. E às vezes na mesma região, município um pertinho do outro, a gente já nota essa diferença. Então por isso estudarmos juntos para que a gente leve para o Conselho Nacional as propostas mais específicas, tá certo? Para quem nunca participou, um outro detalhe importante, eu vou falar aqui como que acontece no dia a dia, assim, né? Como que a gente trabalha então, Mari, esse tema tão complexo? E o Conselho Nacional já pensou nisso também. Para quem já participou, já tá ligado como é que acontece, né? Geralmente são divididos em temas menores, né? A gente chama de subtemas ou eixos. Então são divididos em eixos menores para que a gente possa conversar e discutir de forma específica, né? Porque a criança e o adolescente, elas precisam de saúde, educação, assistência social, em alguns casos, cultura, esporte, lazer, enfim, é uma gama, né? Muitas ideias e necessidades que nós temos para desenvolver essa política. Então, para ficar mais simples, mais fácil, mais direcionado, o Conselho Nacional definiu nesse ano 5 temas. Eu vou listar os temas aqui para vocês. Depois eu vou fazer um outro vídeo também com material de apoio do que exatamente discutir em cada um desses temas, tá? Eu vou ler aqui que são nomes um pouquinho grandes. O eixo 1, garantia dos direitos e políticas públicas integradas e de inclusão social. No eixo 2, a prevenção e enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes. No eixo 3, orçamento e financiamento das políticas públicas para crianças e adolescentes. Sem recursos a gente não consegue planejar ou, né, não consegue executar muita coisa, não é mesmo? E no eixo 5, a participação, comunicação social e o protagonismo de crianças e adolescentes. Eixo 4. Agora sim, no eixo 5, espaços de gestão e controle social das políticas públicas de crianças e adolescentes. Então, como que acontece no dia exatamente da conferência? Geralmente, as pessoas fazem, né, os municípios costumam fazer um dia e meio e 2, dependendo do número de pessoas que vão participar no seu município. Mas ela geralmente acontece assim, tem uma abertura da conferência, onde são apresentadas como ela vai acontecer naquele dia, o que pode fazer, o que não pode fazer, o regimento interno que a gente chama. São dadas as regrinhas assim do que vai acontecer naquele dia, para as pessoas que já sabem e precisam ver se mudou alguma coisa, e principalmente para quem nunca participou de uma conferência municipal.
Então, a primeiro momento, a gente explica como acontece a conferência. E depois vem de cara uma palestra com o tema principal. A ideia dessa palestra é sempre trazer uma base para os outros eixos, né? Ela não vai ser uma palestra muito específica, ela vai ser mais abrangente, ela vai trabalhar o tema e ela vai dar um início aí de discussões, para que depois, que é o terceiro momento, a gente divida em grupos. No caso desse ano, né, e do ano que vem, são 5 grupos de discussão. Então, fizemos a abertura, passamos para a palestra, geralmente aí de 40, 50 minutos, 1 hora, dependendo da situação, se é feita uma dinâmica ou não, e depois a gente divide em grupos. Esses 5 grupos vão trabalhar temas bem específicos, como eu li para vocês ali. E a cada tema desses sairão propostas. Essas propostas serão levadas de volta ao grande grupo, que a gente chama de plenária final. E ali todo mundo, todos os participantes da conferência vão votar que propostas eles acreditam que está boa, excelente para mandar para o Estado e aquelas que precisam ali ser corrigidas, seja um texto ou outro, ou às vezes acontecem propostas muito parecidas de um grupo para o outro e a gente traz aí uma clareza nas propostas que serão enviadas para lá. Tá ok? Lembro, gente, a vocês, se tiverem perguntas no final desse vídeo ou enquanto estiverem me ouvindo falar, anotem tudo, manda aqui pra gente, que se precisar a gente faz um outro vídeo esclarecendo melhor, tá bom? Depois que foram apresentadas todas as propostas e aprovadas, é feito também a escolha dos delegados. Quem são eles? São pessoas que vão representar o seu município lá no estado. Então, a gente está esperando agora sair também as informações de quantas pessoas, porque cada ano muda de acordo com os recursos financeiros que o município tem, que o estado tem, enfim, para poder de fato levar essas pessoas, né, a representarem os seus municípios. Então, assim que tiverem os dados e os números de quantas pessoas poderão representar, eu atualizo e coloco aqui para vocês também. Então, vai ser escolhido ali pessoas representantes que vão levar e vão defender essas propostas e participar da conferência estadual. No estado, depois na conferência estadual, acontece a mesma coisa para que as pessoas possam ir para a conferência nacional e aí sim fazer aquela lista final que eu falei para vocês de propostas, né, e sugestões para o governo, tá? Outra coisa importante, gente, que a gente não pode esquecer. Bom, quem são os nossos protagonistas, né? Afinal, nós estamos falando de que política? Política dos direitos da criança e do adolescente. E às vezes a gente esquece de chamá-los para participar, né, junto conosco nessa discussão, de pedir opinião, de ouvir de fato o que essa criança e esse adolescente estão vivenciando na prática, né, e de que forma a gente pode melhorar isso, certo? Então a gente sempre sugere, são 2 coisas, ou você pode fazer esse movimento com crianças e adolescentes nas pré-conferências, que são reuniões, como eu falei ali, que acontecem antes da conferência municipal, e puxar aí com eles algumas propostas a serem discutidas e serem levadas na conferência municipal. Ou tem pessoas, municípios, que preferem, no mesmo dia que acontece ali a conferência, também usar da participação das nossas crianças e adolescentes. É claro que eles serão monitorados, auxiliados, vai ser explicado para eles o que eles estão fazendo ali, né? Tem muita gente que fala, não, mas como é que nós vamos chamar criança e adolescente para discutir? Gente, não subestimem, né, nossas crianças e adolescentes, eles têm sim ideias, propostas, pensamentos, tudo para nos ajudar a pensar, olhar de uma outra forma esse mundo, né? Se a gente conseguisse na vida adulta continuar vendo o mundo assim como as crianças, né? Então a gente traz eles para essa discussão e não vamos esquecer que trabalhar com eles é sempre trabalhar de uma forma muito lúdica, né? Não adianta nós fazermos uma fala técnica, séria, formal, que às vezes eles não vão entender, vão achar meio chato. Então pensem aí com seus profissionais que trabalham, às vezes no serviço de convivência, na própria escola, dinâmicas, teatro, música, meu Deus, tem tanta forma de trabalhar e trazer nesse dia a dia, nessa vivência, nessa atividade legal, algo muito importante que nós vamos poder defender depois nas nossas propostas como, né, garantia dos direitos deles. Tá certo? E para finalizar, eu vou deixar aqui também um link com todos da onde que eu tirei essas informações, com todos os documentos para vocês baixarem, né, tudo certinho, irem fazendo a leitura e já se preparar para fazer acontecer a conferência, como eu falei, de maio até
novembro de 2018, para que o seu município tenha, né, o prazer de participar dessa discussão na luta a favor da infância e da adolescência. Tá certo? Um beijo para vocês, muito obrigado por terem me ouvido e não esqueçam, o próximo vídeo vai ser sobre os 5 eixos de discussão. Mandem as suas dúvidas. Até mais!